Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender a cariação determinada no caso do Banco Master. Com isso, está mantida e para a próxima terça-feira uma audiência que os dois serão colocados frente a frente, né? Daniel Vorcar e o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB. E ainda tem o Paulo Henrique Costa, diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil, Ailton de Aquino, também. O ministro do STF negou o pedido, alegando, Edilene Lopes, que a investigação indica necessidade de esclarecimentos. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes da Itatiaia. Muito estranha essa história, né, Júnior? Ao apagar das luzes, eu já disse isso aqui no Conversa de Redação, dia 30 de dezembro, realizar uma cariação. É claro que essa investigação é urgente, mas o que muda deixar para o ano que vem? E está no recesso do judiciário, onde praticamente nada acontece. Então é uma situação completamente atípica, ainda mais considerando que o ministro Toffoli também, de alguma forma, aparece nessa cena do Banco Master, teria andado de jatinho para assistir jogo de futebol no Peru, ou seja, essa história é muito estranha, uma situação normal, haveria de ser considerada suspeição para o juiz, para o ministro do STF, para atuação nesse caso. Marcelo da Fonseca, eu não entendo nada do mundo jurídico, né? Não entendo o que eu leio, o que eu ouço dos colegas que são operadores do meio jurídico, mas uma cariação nesse momento não é um pouco estranha, não? Porque geralmente, pelo menos que eu via, né? Tem depoimento do um, depoimento do outro, tem coisas que são antagônicas, contrárias ali, isso coloca os dois frente a frente para fazer uma cariação. Ou eu tô viajando na maionese aqui? Bom dia. Até para saber o que cada um falou antes, né? Sim. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. Bom, o que a gente pode fazer, né, Júnior, no jornalismo é ouvir os especialistas. E é impressionante que nesse caso, todos os juristas que a gente ouviu, né, nos últimos dias, lendo vários juristas, vários especialistas, todo mundo viu com muita estranheza essa cariação. Esse é mais um episódio em que o juiz do Supremo atua quase como que um investigador, né? O ministro Dias Toffoli está conduzindo a investigação, né, fazendo umas determinações sobre essa investigação que vão contra quem deveria estar fazendo essa investigação, que é a Polícia Federal e o Ministério Público. Quando o Ministério Público pede para não ser feita a cariação e o ministro do Supremo ignora esse pedido e mantém a cariação, isso causa uma estranheza muito grande. Um dos pontos, né, que a gente tem que ressaltar nesse processo todo é que ele está sob sigilo. Né? Assim que esse processo chegou no Dias Toffoli, ele determinou o sigilo absoluto. Então a gente não sabe o que está na gaveta dele. A gente não sabe se já teve alguma fala que ele quer esclarecer. Tudo está sendo feito de forma muito sigilosa. E aí não tem como a gente não questionar, né, a atuação do Toffoli, porque, como lembrou a Edilene, o ministro viajou com um advogado do banco para assistir a final da Libertadores, né, o jogo lá do Flamengo e do Palmeiras. Então, como que é essa relação? Esse tipo de ato, né, viajar com o advogado de um dos envolvidos no caso, desperta muitas dúvidas, desperta muitas suspeições. Então, quando a gente vai analisar esse caso, a gente não tem como ignorar isso. Esse é mais um dos casos no Supremo que a gente acaba ficando na dúvida se tem ou não alguma lisura, né? E a gente pode citar vários outros casos, como do próprio Banco Master, envolvendo o Alexandre Moraes e a esposa dele, né, que atua para o Banco Master. Então é mais um episódio que a gente fica desconfiado do Supremo, e é muito ruim, né? O Supremo deveria ser aquela referência, o órgão referência, a instituição referência do direito brasileiro. Leonardo Bortoleto, como é que você olha para essa história toda? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia para todos os amigos aqui da bancada e os ouvintes da Itatiaia. Bom, eu sou uma pessoa que tenho falado aqui com frequência, Júnior, você vai lembrar, da falta de técnica no STF. Então, quando o Marcelo fala assim, o jornalismo ouve os juristas e ninguém concorda, Marcelo, se ouvir os juristas sobre vários e vários temas, não vão concordar com um monte de coisa, porque a técnica ali está implodida, não funciona mais. É óbvio que uma cariação vem depois de ouvir as partes. Agora, de verdade, com a técnica zero, eu tô achando até bom ter essa cariação. Por quê? Porque vai ser manchete em tudo quanto é lugar. Eu acho que eles vão começar a perder o controle da narrativa. Se a intenção do ministro Dias Toffoli é mostrar para a sociedade que ele está isento e que ele está deixando o pau comer, ele vai ter um problema sério, que é conter os danos desta cariação.
Eu não acredito que, mesmo de maneira sigilosa, o jornalismo não vai atuar fortemente, a população brasileira não vai exigir saber o que está acontecendo. E aí pode ser um tiro no pé, pode ser o começo do fim. Eu acho de verdade que a gente precisa, como eu sempre digo, de um STF técnico, onde a gente possa confiar. Vamos ver o que vai falar a OAB e o Senado Federal com o desenrolar desse projeto, dessa ação do Banco Master. Ô Bortoleto, pessoal, uma ressalva aqui, no caso juristas, nesse caso eles concordam, viu? Eles discordam do Dias Toffoli. Então, é isso que eu acho que normalmente eles discordam do Dias Toffoli, como discordarão de várias perguntas que nós possamos fazer a eles sobre a técnica do STF. Exatamente quando isso. Tem algum caso polêmico, a gente vê que um jurista pensa de um jeito, outro jurista pensa de outro. Você tem a prisão do ex-presidente Bolsonaro, vai ter um jurista que vai falar que é correta, vai ter um jurista que vai falar... Nesse caso, é impressionante que todos os jornais hoje, todas as análises, os juristas estão questionando o Dias Toffoli. Você está me dando uma unanimidade e questionando a decisão do ministro. E você está me dando a oportunidade de esclarecer ainda mais. É exatamente isso que eu estou dizendo. Antes, tinham lados, posições, mas sempre com falta de técnica. Agora está ficando tão escancarado que não tem quem concorde com o que o STF está fazendo. Essa é a questão. Pode escolher o ministro que for. Tá faltando técnica. 8 estados brasileiros têm alerta de ondas de calor neste fim de ano. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo têm Natal marcado por temperaturas acima dos 30 graus. Lá no Rio de Janeiro bateu 40, né? É a concretização da música da Fernanda Abreu, né? O Rio 40 graus. O bloqueio atmosférico mantém o ar abafado e dificulta a formação de chuva em parte do centro-sul do país. A partir do fim de semana, instabilidades avançam pelas bordas do sistema e elevam o risco de pancadas intensas, rajadas de vento e trovoadas. Ainda bem que você está em Belo Horizonte, porque em Brasília é um pouquinho mais seco, né, Edilene? Pois é, Júnior. Já que você mandou uma música aí na hora da chamada, eu vou mandar outra. Sou eu, bola de fogo, o calor tá te matar. Tipo isso. As mudanças climáticas são inegáveis e essas ondas de calor estão ficando cada vez mais fortes e mais frequentes. Então, é o cúmulo do negacionismo climático falar que a gente não precisa discutir essas mudanças, porque a gente está sentindo isso na pele. Por incrível que pareça, Júnior, não sei se o Distrito Federal está listado entre os estados com ondas de calor. Eu vou fugir de Belo Horizonte para Brasília para correr do calor, porque normalmente lá é isso. 35, 6, 7, até 40 seco, graus, né, e é muito seco. Aí, qual que é a vantagem? Porque eu gosto de defender Brasília em relação ao calor. Lá é seco, então você não fica melando, não é aquele lugar que faz o calor igual na praia, e você fica todo grudento. Assim, enfim, a defesa de Brasília, mas de fato lá faz muito calor. Tem uma defesa melhor, o Lago Paranoá a gente pode nadar nele, né? Exato, e isso é uma bênção, é um lago artificial, assim como a Lagoa da Pampulha, e imensamente maior, né, Júnior? Pois é, mudanças climáticas, o resumo é esse. Se a gente não cuidar, só vai piorar. E aí, Bortoleto, realmente foram dias muito quentes, algumas cidades sofreram um pouco mais, regiões inclusive que são regiões um pouco mais frescas, como o sul de Minas também, passando por essa onda de calor. E agora, a partir do fim de semana, depois desse calorão, a possibilidade de pancadas de chuva, um alerta do IMET, ou seja, a gente pode ter algumas complicações com tempestades depois. E o grande problema, aí vamos falar aqui do nosso quintal, Belo Horizonte, quando essas pancadas de chuva vêm, são os problemas que a gente vive há tantos anos sem solução na cidade de Belo Horizonte. Nós podemos aí prever, se isso realmente se concretizar e as chuvas chegarem, essas pancadas em uma grande concentração em poucos minutos não dá tempo de escoar e a gente voltará a ter problemas de enchentes, desabamento, isso tudo que a gente tem que sempre, infelizmente, noticiar e comentar no mês de dezembro e janeiro aqui na nossa cidade. É óbvio, como a Edilene falou, se está claro que temos um problema, mais clara ainda tem que ser a solução. Então tem que envidar esforço para que isso seja cada vez minimizado, mitigado e a gente sofra só com o calor. Porque calor tem solução, pessoal. Calor você tira a roupa, calor você vai nadar, calor você cai na água, calor você liga ar-condicionado, põe ventilador, joga chuvinha de... Como é que chama aquela água agora que as moças estão usando, Dilene? Água termal, fala o que você quiser, mas você resolve o calor. O problema é o efeito do calor que chega com chuva e aí começam os problemas que a gente tem que saber controlar na gestão pública. Água termal não é barato não, viu, Tilene? Tá sabendo, tá conhecendo. É essa mesmo, só faltou lá. Ô Marcelo, o calor lá no Rio de Janeiro, que hoje deve ser também de 40 graus, ontem levou mais de 1.000 pessoas aos hospitais lá da capital fluminense. Ó, o Romulo Ávila até compartilhou aqui comigo. Tontura, fraqueza e desmaio foram as ocorrências mais frequentes entre os pacientes. E, poxa, um calorão desse, o desmaio é quase que certo, né? Eu reclamei tanto do frio esse ano, viu, Júnior? O frio vai. O frio
ficou até quase outubro aqui em BH, tinha dia gelado, né? Agora já vai pro outro extremo. Atenção, né? Igual o Bortolino falou, quem tem essas opções, já um ar-condicionado, uma piscina, um refresco, agora tem milhares de pessoas que estão trabalhando e não tem essa opção não, né? A gente vê muitas pessoas trabalhando na limpeza urbana, durante horários, assim, muito, muito preocupantes. Então é importante o poder público estar atento a esse cenário também, porque o que está acontecendo no Rio pode acontecer aqui. As pessoas se sentirem mal na rua, baixa pressão, né? Dá aquela arrefecida na bateria. Então, talvez é importante também criar algumas condições para que quem não tem opção de descansar, ficar em casa no ar-condicionado, possa ter um horário de descanso maior, aquele intervalo ali de 10 até as 13, né? Que é o horário que o sol está mais quente. Talvez seja um alerta aí para as autoridades também. Olha só, apesar dos preços médios do feijão e arroz no Brasil terem caído nos últimos meses, um estudo realizado pela Scantec apontou que o consumo dos dois itens que foram ou formam, melhor dizendo, uma dupla tradicional na alimentação do brasileiro também está diminuindo aqui no Brasil. O estudo mostrou que apenas em novembro o preço médio do arroz caiu 34% da comparação com o mesmo período do ano passado. E o preço médio do feijão ficou 13% mais barato ao longo deste ano. O consumo, por sua vez, recuou quase 2% para o arroz e quase 4% para o feijão. O cálculo é feito com base das unidades de arroz e feijão vendidas no setor varejista. O relatório apontou que as principais causas da redução no consumo refletem uma mudança estrutural no comportamento do consumidor brasileiro, Bortoleto. A redução do tamanho das famílias, a urbanização, rotinas mais aceleradas e uma busca por praticidade. Aí vem um ponto muito interessante, ou pelo menos que me chama a atenção. Quando você fala em privacidade, você fala em abrir embalagens, né? Produtos já prontos, embutidos, que esse pode ser um problema de saúde lá na frente. Júnior, na realidade, eu ia destacar justamente dos pontos aqui apresentados, eu acho que a praticidade é algo que efetivamente tem contribuído para a diminuição do consumo desse tipo de alimento, porque ele não é prático. Normalmente, todo aquilo que a gente encontra pronto, seja em supermercado ou até mesmo em fast food, que trabalha com alimentação pronta, não é o arroz e o feijão normal de estar ali disposto para poder estar pronto para consumo. A gente tem outras questões. Aliás, uma internacionalização desse consumo, né? Com redes varejistas e redes de consumo cada vez mais internacionais, estando aqui no Brasil, a gente se acostuma com a comida de fora, que não leva como princípio fundamental arroz e feijão. Então, a despeito de ter diminuído muito de valor, eu acredito que a praticidade é o principal efeito de fazer com que arroz e feijão esteja menos disponível no nosso cardápio. E aí, Marcelo da Fonseca, era uma dupla queridinha do brasileiro, né? Quase toda casa tinha ali pelo menos o arroz com feijão, né? Mas o iFood tá mais em conta, talvez até, né? Pode ser também. O iFood é mais prático, é mais rápido. A questão tecnológica é interessante para a gente abordar. Essa é uma mudança que eu até percebo na minha rotina, sabe, Júnior? Antigamente, quando era mais jovem, morava na casa dos pais, tinha essa rotina de almoçar em casa, de noite almoçava em casa, jantava em casa, e aí a janta é o arroz e feijão, o almoço tem sempre arroz e feijão. Hoje, às vezes não dá tempo, né? Já sai do trabalho, tem que chegar em casa, resolver alguma coisa, já pede alguma coisa, algum sanduíche, passa na padaria, pega um pão, às vezes, e faz o lanche da tarde mesmo virar a janta. Talvez é a falta de tempo, né? Das pessoas chegarem em casa, prepararem uma janta, né? Sentar na mesa com a família. Isso é um comportamento que talvez a gente precisa voltar, né? Tentar voltar a estimular esse tipo de não só de alimentação, mas porque ela está em volta de todo um símbolo, né? De todo um momento familiar que realmente pode fazer muita falta. E olhando para essa comparação com o Marcelo fez, Edilene, lá da época que ele era menino pequeno lá no coração eucarístico para agora, a gente vê também lá naquela época um grande problema no Brasil que era a desnutrição. Hoje a gente vê um grande problema no Brasil que é a obesidade, né? Eu acho que esses comportamentos vão moldando a gente ao longo dos tempos também. Exato, Júnior. E a obesidade, ela tem a ver com poder aquisitivo também. Às vezes as pessoas mais pobres são aquelas que mais engordam, porque a oferta de alimentos mais baratos são alimentos ricos em sódio, ricos em carboidrato. Ao invés de comer um bife de boi, por exemplo, como a salsicha, né? Salsicha, né? O biscoito recheado demais. Eu tenho uma teoria para esse quadro aqui, Júnior. Eu há 20 anos não como arroz e nem feijão todo dia. Gosto até de arroz, de feijão, mas acho que é um carboidrato simples ali que não traz tanta vitamina. A base da minha comida é salada, legume principalmente e proteína.
E isso hoje, nos últimos 3, 4, 5 anos, virou uma moda, né? As pessoas têm uma alimentação um pouco mais proteica. E a pesquisa fala da redução do tamanho das famílias. Isso também aumenta o poder aquisitivo das pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm feito uma dieta mais baseada em ovo, em frango, em carne. Porque nós estamos numa era fit, em que as pessoas tentam comer um pouco melhor, ou principalmente ficarem magras, né? Tem gente que fala, quer ficar saudável. Quer nada, tá querendo ficar magra e tá despistando. A verdade é essa. E eu acho que eu sempre tive esse cuidado. Eu acho que esse cuidado hoje é uma moda, então acho que isso tem um reflexo na redução do consumo do arroz. E por isso você tá magrinha e eu com um barrigão desse aqui. Tô tentando. É por isso, que o meu feijão com arroz eu não largo ele não. Na contramão da Edilene também, quando era pequeno, lá no coração eucarístico era mais magrinho, agora não é? Isso cresceu. Pessoal, o ouro está tendo o seu melhor desempenho em 46 anos com os contratos futuros do metal precioso negociados em Nova York, registrando uma valorização de quase 71% neste ano. Esta é a maior alta anual desde 1979, quando Jimmy Carter era presidente dos Estados Unidos. A última vez que o ouro teve um ano tão forte, o cenário global apresentava semelhanças com o atual. Crises no Oriente Médio, inflação elevada e desafios energéticos na economia americana. Esse padrão, Bortoleto, histórico, acho que eu posso dizer assim, reforça o papel desse metal como um refúgio em momentos de turbulência. E tem muito economista de Instagram aí falando uma coisa que eu não sei até que ponto isso pode ter lastro na realidade, mas sempre quando o ouro subiu demais, veio uma crise depois. Posso indicar um livro? Pode. O Mesmo de Sempre. É um livro espetacular. Eu indico para todo mundo que eu conheço, que eu bato papo. Isso aqui que nós estamos vendo acontecer com o ouro é o mesmo de sempre. Tem guerra, ouro melhora. E, infelizmente, Júnior, tenho que concordar com os economistas, muito provavelmente vence depois um ajuste. E o ajuste que vem depois, normalmente, é uma crise fortíssima se você for olhar para trás. Agora, tem máximas que você não deve esquecer. Quem acompanha a Fórmula 1, entrou o safety car, você vai lá e troca o pneu. Em política, quem tem mais de 60% de rejeição não deve ser incentivado para poder ir para o segundo turno, porque vai perder. Tem guerra, compre ouro. Esse é padrão. Edilene, tem 1 minuto e meio para dividir entre você e o Marcelo da Fonseca. Eu começo com você. Nunca vi, não comi, só ouço falar. Você acha que as joias da coroa aqui são ouro? Não é ouro, não? Eu tenho pelo menos na aliança. São só as joias da coroa. E eu me lembro da minha mãe penhorar a joia na Caixa Econômica Federal, uma coisa assim. Muito comum. Enfim, comentário fútil. Achei vintage. Pelo menos vale mais que dinheiro. Pelo menos o Silvio Santos falava assim, né, Marcelo da Fonseca? Ô, Júnior, esse aumento do ouro tem um nome, né? A justificativa disso. Donald Trump. Porque antigamente, quando estava em risco, tudo tumultuado no Oriente Médio, os investidores, quem tem, né, os fundos, eles corriam pro dólar. Só que agora o dólar está numa instabilidade gigante, né? Uma decisão do Trump um dia pode jogar o dólar lá embaixo, pode mudar tudo. Na dúvida, qual que vai ser a próxima loucura do Donald Trump? Corre pro ouro, que é mais seguro. Tem umas barrinhas de ouro lá ou não? Tô precisando. Ponto final nossa conversa de redação, que teve Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e Leonardo Bortoleto.